Pessoal do quarto ano, tudo bem? Bom, dando continuidade aqui às nossas atividades dessa semana, né? Nós vamos estar fazendo como eu disse lá no vídeo do Aprender Sempre, que é o primeiro vídeo que a gente gravou para essa semana. Vai ser uma aula de Aprender Sempre e 3 do EMAI, tá ok? Então vamos lá, a gente vai dar continuidade aqui na atividade 5.3, que é a atividade que continua falando sobre temperatura, tá? E aí a gente vai ler aqui uma coisinha aqui, ó. Você sabia que no Brasil e na maioria dos países do mundo a unidade padrão para medir a temperatura é o grau Celsius? Lembra que a gente já falou na outra aula? E que esse nome é dado a uma homenagem ao cientista Anders Celsius, né? Que foi ele que fez o aparelhinho lá tal, né? E que colocou esse tipo de medida como medida padrão, tá bom? Para se medir temperaturas, né? Então a gente já realizou as atividades da semana passada, né? O Pro vai colocar as correções nessa segunda-feira e aqui as atividades que a gente vai fazer essa semana, tá? Então aqui, ó, atividade 5.3, né? Aí tem o primeiro probleminha aqui, né? Pra gente estar resolvendo. A Lúcia levantou às 6 horas e a temperatura era 19 graus. Ao meio-dia já estava a 28 graus. E às 18 horas o termômetro marcava 24 graus Celsius. E às 22 horas o termômetro registrava 20 graus. Tá? Então vocês podem ver que a temperatura durante o dia ela varia, né? De manhã ela estava um pouquinho mais baixa, ao meio-dia ela foi crescendo, né? Quando foi cair na noitinha ela foi caindo novamente, tá? Então vamos lá. Aí a gente vai responder as perguntas aqui, ó. A. Em qual desses horários fez mais calor? Em que horário que vocês acham que a temperatura ficou mais alta? B. Em que horário a temperatura foi menor, né? Ou seja, que ela estava um pouco mais baixa. E qual a diferença de temperatura entre 6 horas e 18 horas? Aí vai ter que fazer uma continha para saber a diferença. Lembra? A diferença, tá? Então eu vou ter que pegar a temperatura que estava às 6 da manhã, que estava às 6 da tarde e ver qual que é a diferença, né? Quantos graus estava de diferença entre uma e outra. E a D, entre 18 e 22 horas, o que aconteceu com a temperatura? O que aconteceu? O problema já até falou, né? Mas vamos lá, né? E a questão 2 aqui, ó, tá? De manhã, antes de sair de casa, Pedro ouviu no rádio que a temperatura era de 13 graus. E ao longo do dia, a máxima chegaria a 30 graus, com chuva no final da tarde. Como você sugere que Pedro saia de casa para enfrentar essas variações de tempo e temperatura? O que você falaria para o Pedro para ele conseguir enfrentar essas temperaturas e não ser pego de surpresa, né? Então você vê aí que ao longo do dia tá um pouco frio, depois esquenta, depois chove. O que você falaria para ele? E vamos para a última questão aqui, ó. Numa cidade, a temperatura no período da tarde era de 27 graus. Por causa de uma frente fria, a previsão era que até a noite a temperatura cairia para 10 graus. Qual temperatura os termômetros devem ter marcado à noite, considerando que a previsão estava correta? Então, se a gente tinha 27 graus à tarde e cairia para 10 graus, qual temperatura os termômetros devem estar marcando à noite, considerando que a previsão está correta? Que temperatura que eles vão estar marcando? Vamos lá? Probleminha para resolver, hein? Tá? E vamos lá. Aí tem aqui pra gente estar fazendo, tá bom? Vamos ver aqui o que está pedindo a 5.4. Ó. Os jornais apresentam diariamente previsões para o tempo e a temperatura. A fila abaixo foi recortada de um jornal de grande circulação. Vamos analisar, né? Ó, aqui tem as temperaturas da semana. Ó, começa na terça, quarta, quinta, sexta, sábado, né? E ao lado aqui, ó, tem as perguntinhas. Mas aí a gente vai vendo, ó, tá vendo? Ó? Aqui, ó, ela tá mostrando. Tá um pouquinho embaçado nossa câmera hoje, tá difícil. Bom, enfim. Mas dá pra vocês verem aí no livro, né? O sol aqui de manhã, né? Tá com uma nuvem. À tarde também. À noite já também tem um pouco de nuvem, né? O que significa essas nuvens, né?
E a gente vai vendo que ó, a semana inteira tem a mesma... Tá com as mesmas figuras, né? Que a gente pode dizer que está parcialmente nublado, né? Serão dias que ou podem ocorrer pequenas pancadas de chuva, tal, mas assim, pelo que a gente está vendo aqui são pequenas nuvens, né? Que pode ser formação de chuva, mas enfim, isso aí são detalhes. E a gente vai para as perguntas, né? Que informações podem ser obtidas ao realizarmos a leitura desta imagem, né? O que a gente pode ver aqui nessa imagem, né? Que a gente pode estar abordando aqui, ó. Que informações que a gente tira dessa imagem? O Pro até falou algumas coisas aqui, ó, né? As nuvenzinhas ali do lado do sol de manhã, de tarde, do lado da lua à noite. Aí tem as temperaturas, né? Que indica... A gente pode definir aqui, eu não gostaria de falar, né? Mas significa máximo e mínimo, tá? Só essa dica, tá bom? Então tem várias informações aí que a gente pode tirar. E ó, pergunta B. A que período do mês esta previsão se refere? Né? Que mês, né? Tá marcado lá, gente. Aí a gente tem que procurar, tá? São todas informações que a gente vai achando ali, ó. Então C. O que indicam as setas apontadas para cima? Ó, o Pro até já falou, ó. Eita, nós, hein? Tá muito fácil para fazer isso aí. A C. E a D. E as setas apontadas para baixo? O que indica? Ixi, já falei. Ih, agora já facilitei para vocês. Esse período, qual foi a temperatura mais baixa? E a F, em qual desses dias ocorreu a temperatura mais alta? E G, de quanto foi essa temperatura? Ou seja, a E, nesse período, qual foi a temperatura mais baixa? A F, qual foi a mais alta? E na G, de quanto foi essa temperatura, né? Essa temperatura mais alta, tá? A gente tem que saber ler que a G faz parte da F, tá? A resposta. E aqui, ó, tem mais duas questõezinhas, ó. Pesquise informações sobre a temperatura atual na sua cidade, no estado de São Paulo e em alguns países da América do Sul. Qual das temperaturas é a mais alta e a mais baixa? E justifique. Então você vai pegar um dia ali, você pode entrar no teu celular, né? O Pro já até falou, entrar no Google e coloca a temperatura de hoje, né? E aí no estado, no país ou em algum país aqui que ele mostra para vocês. E aí vocês vão e escrevem. Então é uma resposta pessoal de vocês, tá bom? E aqui, ó. Busque informações na internet sobre as consequências do aquecimento global e traga-as para serem apresentadas na próxima aula. Aqui, gente, essa última aqui, ela é uma questão, deixa quieto, tá? Essa terceira não é para fazer por enquanto. Essa aqui, depois o Pro vai colocar aqui, ó. Quando for colocar as respostas, o Pro vai escrever aqui embaixo, tá? Que é para fazer quando a gente voltar na aula, tá? Tá bom? Porque... Ou vocês podem até dar uma pesquisada aí, tá bom? Uma folhinha, tal, uma frase, né? E aí quando a gente voltar, a gente pode tá vendo essa questão, tá bom? Mas não tem pressa. E agora a gente vai para as últimas duas questões aqui, ó. Atividade 5.5, ó. Mais um mapinha aqui de temperatura, ó. Ó, num veículo de comunicação, encontramos a ilustração. Vocês estão vendo a ilustração. Tá? São Paulo, previsão do tempo, atualizada, né? O mês, o ano, a data, os dias da semana, né? Ó, terça, sábado, domingo, tal. Enfim, tem tudo aí. As temperaturas, tal. E aí a questão A. Quais informações podem ser obtidas nessa ilustração? Acabei de falar, gente. Tem várias que a gente pode tirar, tá? Então a gente só tem que aprender o que um quadro desse aqui pode trazer de informação pra gente. Questão B. Qual foi o período para esta previsão do tempo? Tem aí também, só olhar. E agora aqui, ó, no dia 9/3, qual foi a temperatura máxima? Só achar, tá facinho. No dia 10/3, qual foi a temperatura mínima? Também facinho de achar, só procurar as informações ali no quadrinho. E a última aqui, em qual desses dias estavam previstas pancadas de chuva? Opa! Tá marcado lá, é só a gente procurar que a gente acha, tá? E aqui, ó,
essa aqui é facinho também, tá? Dá pra gente fazer aqui legal, ó. Aqui tá falando com um colega, mas a gente sabe que a gente tá afastado, né? Então a gente pode pedir ajuda do papai, da mamãe, de quem estiver em casa, né? Pra gente estar fazendo essa daqui, tá? Ó, com o colega, escreva um texto que apresente as informações contidas na ilustração abaixo. Então, o que vocês vão fazer? Montar um textinho aqui, tá? Dias que tá marcando aqui, ó, quinta, sexta, sábado, domingo, né? Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso colocar um texto, assim, ó. Na quinta-feira, né? O dia está ensolarado, né? A previsão dizia que faria uma máxima de 30, uma mínima de 15, e eu procurei ficar no sol um pouco mais, né? Porque era um dia ensolarado. Já na sexta, né, o dia estava meio nublado. Então, assim, a gente são informações que vocês podem ir tirando daqui, dessas imagens, né? E montar um textinho aqui embaixo, um textinho pequeno, tá? Esse texto vocês também deixem montado, e quando a gente voltar às aulas a gente vai estar lendo o que cada um colocou, tá bom? Ok? Então essas são as nossas atividades do EMAI para essa semana, tá bom? Vocês vão fazer até quinta-feira, como de sexta a gente vai ter aquelas atividades no Classroom, né, que estreou essa semana que a Pro Cláudia está colocando lá. E a gente vai, na semana que vem, a gente já vai colocando as respostas dessas daqui, ok? Uma boa semana para todos, tá? Façam as atividades. A gente está com saudade de vocês e a gente vai se conversando, tá bom? Qualquer dúvida, só procurar a gente lá no Classroom, ok? Um abraço a todos e boa semana.